De tanta saudade. Amém. Boa noite. Estamos retomando aqui os nossos estudos sobre marcos espirituais. A nossa aula está sendo gravada e depois será postada no YouTube, com todas as participações. Estamos estudando marcos espirituais. E o que são marcos espirituais? São momentos da vida cristã que são marcantes, que digamos assim, fecham um ciclo e abrem para um novo ciclo na nossa vida. Então nós vimos que o primeiro marco é o encontro, o nosso encontro com Cristo é um marco. Vimos em seguida o segundo marco, que foi o marco da confissão do batismo pelo arrependimento. Vimos em seguida, nas semanas anteriores, o marco do batismo com o Espírito Santo. E agora vamos ver o próximo marco, que será o batismo com fogo. E o versículo-chave está lá em Mateus 3,11. E são as palavras de João Batista, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Vocês acharam aí a referência? Uhum. Então vamos lá. O que vocês acham que venha a ser, que é a opinião de vocês, batismo com fogo? Eu preciso saber a opinião de vocês. O que vocês acham que venha a ser batismo com fogo? Nos purifica. Purificação. Batismo de purificação. Mas como assim? Através de traz arrependimento. Não, pois eu estou sabendo o que você sabe. Eu batismo com fogo. Porque o versículo fala: batismo com o Espírito Santo e com fogo. A gente tem alguma ideia do que, porque vimos nas aulas anteriores, que foi o batismo com o Espírito Santo. Mas aí agora o João Batista colocou um outro ponto a mais, que é o batismo com fogo. Então, o que vem a ser? O que você acha que é isso? Isso que eu estou perguntando. O batismo com água lava. Será E o batismo com fogo queima. Purifica. Separa. Fogo separa. Purifica. Né? É igual nós somos. Que nem transforma o estado. Nós somos que nem o ouro. Então o fogo ele vai purificando o ouro, né? Jogando tudo aquilo que não serve, não sei como é que é o nome. Tem a ver com a nossa transformação de um corpo para o outro, daquele novo corpo? Isso aí. Eu pensei nisso. Não, tem a ver sim. Isso aí. Tem a ver sim. Tem que ver. Irmã Ruth ia falar alguma coisa? Não, fala. Ela quer dizer que concorda com a Ela quer dizer que concorda com a Nora. Concordo com a Ana. Ah, concordo com a Ana. E com a Nora, porque a Nora... A Nora também falou direitinho. Vamos lá, em cima desse entendimento de que vocês colocaram, do que seja então batismo com fogo, vocês poderiam fazer algum relato do que poderia ser o batismo com fogo? Eu não meia. Chegou o aniversariante de ontem. Cadê esse irmão? Tá por aí. Olha só. Que voltou. A boa filha a casa toda. É verdade, isso é verdade. Então, depois que vocês deram a opinião sobre o que vem a ser, o que vocês acham sobre o que é batismo com fogo, vocês queriam que vocês me descrevessem uma situação de batismo com fogo.
Eu imagino na nossa transformação. Sim, então fala um processo de transformação. Então. Eu não sei exatamente o processo de transformação, mas eu me lembro que a gente estudou alguma coisa sobre isso aqui. Eu não quero saber o que você estudou, quero Não, saber tá bom. alguma experiência que você teve ou que você sabe de alguém. Que você acha que julga, então acho que não, porque aquilo eu tô é batismo pensando com que- fogo. Não, o que eu estou pensando que batismo com fogo só se dará daquela nossa última transformação, para realmente estar diante do Pai. Certo. É nisso que eu pensei. Entendi. Entendeu? Não foi Interessante. antes. Eu pensei que é aquela transformação que a gente pode estar diante de É Deus. futura. Então, É, a final. Entendi. O final Então é um processo, ou seja, o batismo com fogo vai ser no dia que a gente for arrebatado, se encontrar com o Senhor não tem que ter uma transformação do corpo? do corpo, entendi. Esse corpo não vai servir. Interessante, foi uma perspectiva que nunca tinha passado na minha cabeça, é anterior. Quando ela tá pensando também que porque não volta ao estado anterior, né? Não volta. Não volta. Não. A transformação é sempre. Mas aí, radical. que vocês deram falaram o que é? Eu gostaria que vocês tentassem explicar algum relato, porque se a gente pode relatar o que foi o batismo de arrependimento que João falou, que ele batizava com arrependimento, aí ele falou, a gente relata batismo de arrependimento, a gente relata batismo com o Espírito Santo, então temos que relatar também como pode ser esse batismo com fogo. Eu acho que o batismo com fogo é justamente quando a gente tem experiência com o Espírito Santo e a gente sabe que não quer voltar para ser o que era mais. Você pode contar alguma experiência sua nesse sentido? Tem várias, né? Só que as minhas coisas são todas assim. Não sei, ou então de alguém que você de alguém que você pode só para Eu acho que eu posso falar de mim mesmo, Sim. né? Que quando a gente é uma experiência que a gente tem de intimidade com Deus, né? Com o Espírito. Então quando é que uma experiência paulatina na minha vida, né? Quando eu tive essa experiência, eu olho para trás e vejo que o quanto você foi transformada. e também o quanto que eu não quero voltar para trás, né? Quanto que não vale a pena, que tudo que eu achava que era importante não é. O importante é a salvação da minha alma. Amém. Né? Então, o resto são os dons, né, que vêm. Essas são as consequências, mas o marco é a intimidade com o Espírito Santo. Entendi. É ouvir a Deus. Entendi. Né? Para mim. E aí, então, segundo essa sua perspectiva, a resposta para o terceiro ponto que eu estava colocando é que o resultado seria a intimidade com Deus. Quais seriam os resultados desse batismo com fogo? Com Deus, mudança da forma de pensar, mudança da forma de sentir, de falar, de tudo. É uma outra criatura. Entendi. Né? E com dons que tem quem tem o Espírito Santo tem os dons, né, Certo. também. Pode não ter todos, mas algum tem. Falar alguma coisa? Alguém mais quer completar? Eu acho que eu fico avaliando a minha vida. A gente pensa batismo com fogo, você tem imagens que você fica queimando, né? Que dá uma emoção, Fogo. alguma coisa assim, né? Sapatinho de fogo. Mas eu acho que é fogo baixo ali, você vai. Eu não tive esse Vai purificando lentamente. eu não tive esse negócio assim, sapatinho, sabe? Não, pois é, eu acho que a coisa Essa vai. pessoa. Aí vem, o fogo pode ser aquele fogo brando, vai queimando, vai ali, cozinhando, ó. Eu sou E mais pode assim. ser o Deve ser assim. Mas eu Banho lembro rarinho. perfeitamente, jamais vou esquecer. Para mim foi um marco, assim, foi um divisor de águas da velha Edna com a nova Edna, que foi quando eu me batizei e durante aquele mês eu tive várias experiências com a Bíblia, lendo a Bíblia e com o Espírito Santo. E eu já contei até. Isso. A gente viu isso em você, né? A gente viu isso, a gente repara Conta isso. do seu batismo, Aí vai, foi lindo, eu esqueci. Edna, vale a pena então você depois no YouTube
assistir às aulas anteriores, Batismo dela quando nós foi falamos sobre batismo nas águas, batismo do arrependimento, como é um marco que muda a nossa vida, né? Você sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo, que eu acho que a Ana até sabe disso. Não sei se vocês sabem, mas a Namara também sabia. Eu participava do grupo da Diana, então eu passei a fazer poesia para cada mulher do grupo. Mas deixa eu te contar que não é qualquer poesia. Era uma poesia que quando eu fazia e a mulher lia, Era uma oração. era uma oração para ela e ela sabia do que eu estava falando, mesmo Profética, que eu não profética. soubesse. Nossa. E você sabe que eu faço isso até hoje com as pessoas? Pode falar. Eu tenho uma pessoa, eu Mãe pego Edna. e faço uma poesia. Teve gente que queria, que eu pedia para eu fazer e eu não conseguia, porque aí eu fiquei pensando, por que eu não consigo? Ué, porque não era de Por Deus. exemplo, Quando tinha Deus uma move, pessoa, vai. Eu me lembro que tinha a Badia Henrique, eu fiz 5 poemas para ela. Nossa, E os 5 ela se debulhou de chorar e falando comigo, falou assim, como você sabia disso? Eu falei, mas eu não sei de nada. E não sabia. Eu não sabia o que eu estava dizendo para ela. Mas ela sabia o que aquilo estava dizendo para ela. Entendeu? Era muito profundo. E aquilo me marcou profundamente, porque eu fiz até um livro. Se você quer saber, eu tenho trocentas poesias, eu tenho um livro de poemas. Ó, se você quiser, eu tenho um colega que é editor, Eu sempre dono quis da isso. MRV, o Richard é meu amigo. Ah, legal. E se você quiser, eu vou tentar posso tentar falar com ele. Olha, eu tenho um colega meu que tem um livro de poesia, você quer dar uma olhada para ver se se interessa para Eu até publicação? tentei fazer isso só para... Olha a minha ideia. Eu ia pagar para fazer esses livrinhos, para eu distribuir entre essas 50, 60 mulheres que estavam lá. Se fosse fazer uma edição de umas 500, eu ia gastar uns 4 contos. Entendeu? Eu estava me propondo, mas não achei quem fizesse. Na época não você achei. Aí eu montei a boneca, tenho ela até hoje e está lá. Mas sempre acontece, eu fico maravilhada com isso. Não é sucesso. É muito menos agora, porque eu não estou mais no grupo da Diana, né? Mas eu sempre, de vez em quando, faço uma poesia para alguém. Me sinto uma ânsia de fazer e mandar. Outro dia, uma amiga minha precisou ser consolada. Em minutos, eu fiz uma página inteira e mandei na hora para ela pela internet. Pesada, né? Ela falou, Edna, como é que você sabe? Deus. Eu não sei de nada, menina. Eu não né? sei. Eu não Deus. sei como é. Então isso foi a coisa mais extraordinária. Ele me deu esse dom da minha. Vamos recordar aqui, ó. Nós vimos nesses diversos encontros que a gente já está tendo que marco espiritual é uma resultante de nosso crescimento na fé e demonstra o quanto estamos dispostos a ter a mente de Cristo. Porque esses marcos, desde o encontro, marco do encontro, do batismo do arrependimento, do batismo com o Espírito Santo e inclusive do batismo com fogo, e todos os marcos que a gente vai estar vendo, eles têm uma intenção que é transformar a nossa mente a mente de Cristo. E com isso, você é revestido de autoridade, poder para pregar o Evangelho, como vimos, como essa ser uma característica predominante no batismo com o Espírito Santo. E que os marcos estudados até então estão vinculados à nossa real participação ao corpo de Cristo e reportam o início do processo de transformação do nosso caráter e a busca à mente do Senhor. Foram eles que a gente viu: a decisão, o batismo do arrependimento das águas, o batismo com o Espírito Santo e agora batismo com fogo. Então, como o batismo com fogo tem sido visto? Né? Aí eu até botei esse desenhozinho assim. O que a ideia que quando principalmente no meio avivado, né, quando as pessoas têm a ideia de que seja o batismo com fogo, seria como se fosse o batismo com o Espírito Santo plus. Né? Como é que é isso? Assim, um batismo. Como é que foi o seu batismo com o Espírito Santo? Eu fui visitado, eu vi um anjo, vi não sei o quê. Aí com fogo. Eu vi 10 anjos, e eu vi o trono, toquei nas vestes do Senhor, Jesus falou comigo, eis ali o teu trono para você sentar. Coisa parecida, aí vai, né? Quase assim, né? Você vai ser o Billy Graham agora. E
E a ideia, então, de ser uma experiência mega, ultra, super, hiper, sobrenatural. Né? E não é bem assim, a gente vai ver. O texto fala que João Batista apresenta uma sequência. Ele diz que Jesus, ele não era digno de levar as sandálias dele, que ele batizava para arrependimento, mas viria Jesus e ele bota uma sequência: nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí como o batismo com o Espírito Santo ele pode ser compreendido. Uma maneira é essa, de ser duas ações em sequência. Olha, Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, é um momento, e um segundo momento, o batismo com fogo. Então, sim. Mas existem outras pessoas que veem o batismo com fogo como duas situações opostas. Olha, Jesus vai vir e vai batizar os que querem com o Espírito Santo, e os que não querem com fogo. Não, que é um possível entendimento. Ele vai vir, aqueles que vierem podem ser batizados e aceitarem a sua mensagem, vão ser batizados com o Espírito Santo. E aqueles que não aceitarem, vão experimentar A palha. o fogo. Fogo na palha. Porque olha só, tem a ver um pouco esse contexto, porque quem é que estava falando isso para as pessoas? Era João Batista, aquele que disse: arrependei-vos, raça de víboras e tal, não sei o quê. Então, essa possibilidade de entendimento do texto, ela não é de todo errada, ela é possível também. Como faz separação, isso. Isso, os que estão comigo é o Espírito Santo, os que não são é fogo. E duas situações distintas. E a primeira que eu estava dizendo é como se for, a primeira é que batismo com o Espírito Santo e com fogo fosse uma coisa só, entendeu? Ele vai vir, vai te batizar então com o Espírito Santo e com fogo, como fosse uma experiência única. Exato, né? E a última situação é aquela que eu tinha dito, que na verdade foi a primeira, né? Que seriam coisas, momentos separados e distintos, entendeu? Oi. Você está falando da segunda vinda de Cristo? Não estou falando da segunda vinda de Jesus. Da primeira vinda. Isso. Porque João Batista estava exato. em seguida ele veio. Então, quando João Batista estava falando que Jesus viria pela primeira vez e ele inauguraria o reino dele, aqueles que se entregassem, aí ele fala: olha, eu batizo vocês para arrependimento, João Batista falando, mas virá aquele, e veio logo em seguida que João Batista batizou Jesus, né? Ele disse que quando ele viria, Jesus, pela primeira vez, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí nós vemos que o entendimento que tem sido dado a esse termo, batismo com o Espírito Santo e com fogo, podem ser, uma experiência única, batismo com o Espírito Santo e fogo ser uma coisa só, como fosse uma experiência de impacto, Espírito Santo e fogo, aquela coisa toda, né? Então, o plus seria já englobado todo esse processo. Um outro entendimento como ideias opostas, ou seja, os que aceitarem vão ser batizados com o Espírito Santo e os que não aceitarem vão ser batizados com o fogo, ou momentos distintos. Jesus vai vir e vai batizar com o Espírito Santo, vai ser um momento, e um outro momento vai ser o batismo com fogo. Esse é o meu entendimento. Mas os outros dois eu não posso dizer assim, tá errado, porque tem coerência, tanto teológica quanto exegética do texto. Ou seja, você pode fazer essa leitura. Pois não. Eu tinha pensado
do futuro, né? Não Uhum. na vida de Jesus, mas Sim. logo em seguida João Batista. Podemos até agregar então essa outra percepção de que quando ele vier, vai chegar o dia que nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens e a gente vai experimentar toda essa dimensão sobrenatural de Espírito Santo e fogo de transformação, que também a gente não pode de todo descartar. Não sabe. Eu estou na opção B. Duas situações opostas. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu acreditei num só. Que fosse um. Para mim, Eu se sabia, eu tivesse pensava que era repetindo. só um também. Né? Isso é muito comum no meio pentecostal. Exatamente, Espírito Santo com fogo. Isso. Então, Não é com qualquer coisa, com fogo. Com fogo. E eu ficava frustradíssima. já era aquela ideia, traz aquela ideia do fogo. Mas se a gente observar o contexto, aqui nos versículos anteriores e posteriores, João está falando de juízo. Se a gente observar aqui, ninguém precisa abrir, eu posso ler. Ele diz no versículo 10. Ele está falando assim, não fiqueis dizendo vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até as pedras Deus pode dar a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. Primeira vez que aparece o fogo. Isso. Então, nesse sentido aqui, o fogo traz a ideia de juízo. Qual é o capítulo aí? Capítulo 3, verso 10. Aí ele entra. Eu, na verdade, vos batizo com água, não sou digno de carregar essa. E ele vos batizará com espírito e com fogo. Ele traz na mão a sua pá E a foice. e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. Isso, eu sabia que essa palha aí estava na minha Entendeu? Não se apagará. Então, por conta do versículo 10 e do versículo 12, hoje eu entendo como duas situações opostas. Os que creram no Evangelho serão colhidos como o trigo e serão ajuntados nos celeiros, mas aqueles que rejeitaram a oferta graciosa de Deus serão queimados. da minha vida, meu no Deus. fogo. Isso. Viu? Por isso que dá a ideia de batismo num espírito para os que creram, com fogo para os que não creram. Vamos lá. Todo minutinho tem que ser, né? Toda hora. Deus converte meu coração. Então, adentrando cada vez mais sobre essa questão, a gente precisa então ver o contexto de Israel nos dias de João Batista e de Jesus. Qual era esse contexto? Israel estava vivenciando um momento de distanciamento de Jesus, com o legalismo farisaico, né? Quando você não tinha os legalistas, com aquela religiosidade que Jesus combateu e condenava, dos fariseus você tinha o envolvimento dos líderes sacerdotais com o Império Romano, a associação que eles tinham, porque quem, digamos assim, garantia a permanência de Herodes como rei em Jerusalém, basicamente eram os romanos, mas por conta do apoio que tinham dos sacerdotes, que estavam mais ou menos ali interligados. Herodes era judeu? Não, ele não era judeu, não. Herodes, ele era... Mas Herodes, é porque eu nunca entendi direito essa parte. Herodes, ele era pelo povo judeu, ele fazia... Não. Porque, Não. mas ele era apoiado pelos... Ele é apoiado pelos romanos religiosos. e pelos sacerdotes. Certo, tá. Por que pelos sacerdotes? Porque ele havia casado, o Herodes o Grande, com uma filha da linhagem dos Macabeus, que é a linhagem dos Asmoneus, que eram uma linhagem de reis e sacerdotes que foi inaugurada por Judas Macabeus, na revolta, quando se separou da Síria e etc. Mas o Herodes, quando estava tendo uma briga interna entre as famílias dos Asmoneus, Herodes
ele se juntou ao Império Romano, traiu a todos, digamos assim, entregou de bandeja o povo de Israel, certo? Mas quando esse Herodes o Grande faleceu, foram os sacerdotes que definiam, porque aí começou um período chamado de tetrarquia, que foram 4 filhos de Herodes, cada um ficou responsável por uma parte, e aí tinha um grupo, quem coordenava Jerusalém, que era um dos Herodes, os judeus, sacerdotes, foram até Roma e falaram assim, destitui esse cara, não quero esse cara não, e foram lá, Roma foi, tirou o cara e matou o cara. Então, o peso das lideranças em Israel era quase que era tutelada pela linhagem sacerdotal. Tá? Então, isso. As palavras de João Batista estavam associadas ao povo de Israel. O Messias prometido para eles, né? Então, se a gente entende, aí vem alguma outra questão, que nas palavras de João Batista estavam apenas colocando, se for apenas o entendimento que o pastor Marcelo colocou, e é muito apropriado, como eu falei, exegeticamente aceitável, a ideia de batismo com o Espírito Santo ela não chegaria a quem não era gentio, porque ficaria apenas com uma experiência voltada ao povo de Israel. E eu entendo que vai além mais essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas, como eu falei, esse posicionamento ele é aceitável. Se apenas Mateus, que organizou o Evangelho para os judeus, houvesse relatado essas palavras, poderíamos também concordar com a ideia de juiz a Israel que Jesus estava colocando. Mas quando, exatamente por conta de Mateus ter sido escrito para os judeus. E aí, o texto de Mateus 3 que nós lemos, ele se encaixa perfeitamente. Mas o texto de Lucas é repetido a mesma afirmação. São os 2 únicos lugares aonde você tem o relato de João Batista. E aí, pelo contexto do autor Lucas escreve para o mundo gentio. Então, a realidade de batismo com o Espírito Santo e com fogo chega também a nós, que também pode ser aplicado o conceito de juízo e de aproximação com o Senhor. O texto está em Lucas 3,11, que também replica esse momento com as mesmas palavras de Jesus. Mas como Jesus escreveu para os gentios cristãos, o fogo, então, aí vem o meu entendimento, pode também assumir o caráter de depuração e aprimoramento. E não, ou seja, a experiência com Cristo vai ser uma experiência com o Espírito Santo, e esse fogo aí não com um processo de juízo, mas uma ação divina, aí vem na direção do que a Edna estava colocando, constante de depuração e transformação da pessoa. Então, e aí com isso, pode cair na opção 3, da opção de ser uma experiência subsequente à ideia do batismo com o Espírito Santo. O que não é? O batismo com fogo não é necessariamente uma manifestação transcendental. Não é aquela... exato. Exato. Não é um batismo do Espírito Santo plus, né? Isso. Então você não vai ficar ali, mas é uma experiência de depuração e de aproximação com Jesus. E aí, por isso que eu coloquei aquela imagem ali do forno, da fornalha ali forjando. E passa a ser, pela explicação de Jesus, se for essa a ideia, não é uma opção espiritual.
Você vai, quem experimentar por Cristo, e aí vai necessariamente passar pelo Espírito Santo e com fogo. Aí cai na primeira ideia, de ser uma coisa só. Você, quando se envolveu com Jesus, meu amigo, você vai ser envolvido com o Espírito Santo e com fogo, e isso vai continuar a sua vida o tempo todo. Entendeu? Vamos ver alguns versículos bíblicos aqui. Salmo 17, 13. Para a gente poder entender como é esse significado de fogo que a gente pode olhar também o texto de Mateus e de Lucas. Salmo 17, 3. Eu poderia fazer um comentário? Pode, pois não. Deu vontade de fazer? Comente. Assim que eu fui batizada, me aconteceu lá na igreja uma coisa que foi muito difícil para mim. Eu comentei com o pastor, com a pastora Amélia, com o pastor. Não sei se com você também, se na época a gente já estava muito próximo. Não, acho que não. E foi tão tremenda a experiência que eu tive com a Val, a gente estava orando, e eu tive uma experiência assim, que eu pedi para Deus mas eu pedi fervorosamente, que eu não queria aquilo, se aquilo se tratava de algum tipo de dom, de alguma coisa, eu não sei, eu não queria, porque era muito doloroso. O que eu senti foi muito tremendo, assim, muito intenso, e eu não estava disposta, eu acho que eu não estava preparada para aquilo, e realmente só foi aquela experiência, mas foi muito tremenda, muito forte. Amém. Que eu não comentei com você, não foi com Não. você, Luiz? Não, foi com a pastora. Deve ter sido com a Neila. Ah, e com a Namara também. Foi a Namara, acho que na época a Namara. Nossa, foi muito tremendo aquilo. Amém. E eu pedi para que não acontecesse mais, porque eu fiquei com medo. Sabe quando dá um pavor, um terror, assim? É muito forte para mim. Mas eu cheguei a ficar muito intensa nas coisas, assim. Eu não sei explicar porquê, jamais vou saber, mas muita coisa me aconteceu assim, que eu fiquei maravilhada, com certeza, né? Eu fiquei muito maravilhada. Eu fiquei muito apaixonada. E eu vou dizer sincero, às vezes essas experiências que eu acho que o Espírito promove na nossa vida, foi para mostrar para nós, principalmente no início da fé, que existe um Deus que é sobrenatural. E de repente, e depois disso, ele falou assim, bom, agora você viu, agora eu vou te ensinar você que você tem que andar agora na minha direção com as suas próprias patinhas e vem em direção a mim, porque eu mostrei para você, olha só como eu sou grandioso, não sou qualquer um, eu sou grandioso, sou poderoso, sou Deus. Então, quero que você venha, eu fui até você, me mostrei um pouquinho do que eu sou, mas agora quero que você venha até mim. Tá? Vamos ler esses versículos aqui, ó. Salmo 17, 3, por favor. Depois Zacarias 13, 9, 1 Coríntios 3. Por favor, os que trouxeram Bíblia, ou estão com o celular na mão. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Salmo 17, 3. Joga tua tá pensando em conta, Oh, né? Jesus. O outro é qual? Dinheiro. Zacarias 13, 9. Vou 1 Coríntios 13. Pode ler Zacarias. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é o meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu povo. Então aí é uma palavra de Zacarias ao povo do Senhor, e esse momento é um momento exatamente, uma palavra profética direcionada aos momentos da vinda do Senhor Jesus, de que ele constituiria um povo que seria... Posso ler o 8? Pode ler, por favor. Purificado pelo fogo. Pode ser o 7, 8? Por favor. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas devolverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas uma terceira parte restará nela. Aí já, aí entra num momento profético mais à frente. Sobre Jesus.
Salmo 17:3, por favor. Salmo, tá? Tá. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei em minha boca não transgredirá. Alguém tem uma outra versão? Nessa visão aí? Em termos de... Pode ler novamente, Marruth? Eu até me entendi que eu estava querendo falar sobre isso. Provaste o meu coração. Sim, tá certo. Temos de depuração e de provação. De ser uma ação de Deus de trazer algum tipo de confronto para as nossas vidas. E essa é a ideia que eu tenho de como seria o batismo com fogo. 1 Coríntios 3,13, Marcelo, você achou? A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Mas aqui já entra no contexto que ela falou. Exato. Futuro. Uhum. Lá na frente é que as nossas obras serão depuradas. Isso. 1 Pedro 4,12. Eu vou lá também. E outro Malaquias Já achei. 3:1 assim. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso. Então, o fogo como um sistema de provação das nossas vidas. E Malaquias 3:1-5. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá o seu tempo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele será como o refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro, com prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Da oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E aí Malaquias quase um texto que reporta a mensagem de João Batista, voltado para o povo. Versículo 5, olha só. E irei a vós com juízo. Sim. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva, o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. O que ocorre é que o fogo, ele acaba sendo sempre essa dupla função, ou de purificação e transformação, ou de destruição e juízo. Porque aquilo que permanece quando é depurado pelo fogo é que realmente é valioso. E aquilo que não presta, digamos assim, que é impuro, que é impureza, vai ser destruído. E se, no caso do povo de Israel, ou qualquer um que chega diante de Jesus, e dizemos assim, como aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Simão, não, Paulo, vem cá, eu quero esse Espírito Santo aí, porque eu quero, o negócio aí dá certo, dá dinheiro, cara, e veio juízo de Deus sobre ele, fogo, consome. Quando você olha o caso de Ananias e Safira, que mentiram sobre a questão do dízimo e eles morreram, fogo que também consome, destrói. Então a gente, como eu falei, são concepções que nós não podemos descartar. O que eu estou trazendo e a temática que eu estou querendo trazer sobre a imagem de batismo com o Espírito Santo é que nós seremos também passados por um momento de provação e a nossa fé será testada. Todos nós teremos que passar por momentos assim. Porque aí como vem Tiago e vai falar assim, bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação e é aprovado pelo Senhor. Vamos seguindo aqui. Então, diante disso, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência única. Ele é uma experiência que vai ser contínua. E aí eu estava até lendo alguns comentários
quando fala em Efésios 6, 11 a 18, ele descreve a armadura, né? A armadura, eles são elementos da armadura, quando fala armadura, são elementos que são talhados, são forjados no fogo: o capacete, o escudo, a couraça, o coisa aqui a caneleira que ficava. Todos os elementos da armadura são forjados aonde? No fogo. Só que cada elemento, você tem um tipo de forja. Você não pode aplicar o mesmo trabalho de fogo que você faz na confecção da espada para a confecção do capacete. São formas diferentes de se trabalhar. No caso aí, o elemento que está sendo utilizado para ser forjado digamos, a parte da armadura. Então, imaginando, fazendo na tessitura de Deus em nos dar o capacete, a espada, o escudo, a couraça e assim vai, pensa nas diversos tipos de provação e circunstâncias que Deus está colocando na sua vida, onde umas delas serão de extrema intensidade, como é para forjar a espada, por exemplo, e outras de nem tanta intensidade, como é o próprio escudo, que ele também tinha couro, etc. Não poderia trabalhar de uma certa forma. Então, estou dizendo que, nesse texto, que o processo, ele é contínuo, constante e vai até o dia do nosso encontro com o Senhor. Nesse processo de ser forjado, esse caráter. Eu estava, até semana passada, eu estava na numa escola da vida da Mocidade para Cristo, pregando numa escola lá no Itapuã, e pediram exatamente para eu falar sobre caráter. Eu até estava estudando um pouquinho sobre caráter. A palavra caráter no grego é exatamente imagem, um retrato. Então, quando você fala a palavra caráter, é uma imagem, um retrato. E quando fala o caráter de Cristo, nós temos a imagem de Cristo, o reflexo, a mesma identidade, a mesma característica, de que, ao ponto de olharem para nós, verem a pessoa de Jesus, e nós estamos retratando a pessoa de Cristo. Quais seriam então esses efeitos desse batismo com fogo, se levarmos ele na ideia de experiências de provação da nossa fé? Seria de intimidade, identidade com Deus, e aí por isso eu coloquei aquela imagem do oleiro, reportando a profecia, a palavra profética de Jeremias, quando Deus mostra para ele o Senhor como sendo o oleiro e ele sendo o vaso ali moldado, sendo trabalhado. E tem até a expressão também de ser malhar o barro, né? E o segundo efeito seria a capacitação para o recebimento de novas experiências com Deus. Sempre quando Deus for te colocar diante de uma nova situação, quase sempre parece, pelo menos nos alguns exemplos que nós vemos, ele nos leva a uma situação de provação de fé. De onde você é testado, onde você é desafiado, onde você é confrontado. E aqui nós vemos exemplos como José. Teve a visão, quando ele estava lá, quando criança, de que todos os seus familiares iriam se curvar, etc. E aí, depois que ele teve aquela visão, os irmãos dele venderam ele como escravo para o Egito. Aí chega lá, na casa de Potifar, ele
fazendo prosperar Potifar, aquela coisa toda, né, numa situação já de dignidade e reconhecimento. Aí falou assim, não, você está muito bom aqui, vou te levar para uma outra situação. Ele foi para a prisão. Chega na prisão, vem todo aquele... Ele vai, começa a trabalhar com os enfermos, que ele estava vendo, ganha a confiança do carcereiro. E aí ele falou assim, não, você não vai ficar mais aqui não, vou te mudar daqui. Aí vem os 2 servos de Faraó que vão lá para dentro, e ele tem um sonho, fala o sonho, e enfim, é esquecido lá dentro. Mas aí o Faraó tem um sonho, aí o cara fala assim, olha, eu sei quem pode dizer esse sonho. Chama José, e José interpreta o sonho, e aí vem, Deus coloca ele numa outra posição de destaque. Mas percebe que sempre foram momentos de confronto, de embate que ele teve. Você vê na vida de Eliseu, na vida de Elias, você vê isso na vida de Ezequias, na vida de Jeremias. Homens que quase sempre, quando iam transitar de uma situação para outra, Deus vinha, dava uma chacoalhada, e a fé dele era aprovada, e logo depois tinha uma experiência, ou uma vivência, ou uma realidade sobrenatural, né? Então por isso que eu coloquei aquela imagem assim, você foi feito para viver os propósitos de Deus. Cada vez quando Deus vai estabelecer um novo propósito, Ele vai trabalhar a sua vida numa situação, e pode ser uma situação difícil que você não vai gostar. Então, o batismo com fogo é um marco da aprovação. Por isso que está lá em Tiago 1, 2, 4, quando fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou contar uma experiência minha, pessoal. Logo após a minha conversão, com 16 anos de idade, estava querendo ter intimidade com Deus, orando, buscando o batismo com o Espírito Santo e tudo mais, e querendo aprender mais de Deus e conhecer mais de Deus, e tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Mas, como falei, se a sua fé ser aprovada. Naquele ano de 1984, a minha avó, que era a pessoa com quem eu tinha maior proximidade, ela ficou muito mal, e foi o ano do seu falecimento, da sua morte. E era a pessoa que eu tinha maior identidade pessoal na minha vida. E foi um baque para mim. Foi um baque muito grande, porque eu era muito próxima dela. É a mãe do seu pai? Mãe da minha mãe. Poucos dias após a morte dela, eu tive um sonho. E eu me vi dentro, assim, primeiro, de uma barraquinha, parecendo aquelas barraquinhas de aqueles filmes da Primeira Guerra Mundial, bem pequenininha, coisa parecida, e no meio de um bombardeio. Eu sabia que estava no meio de uma batalha. De repente eu saí da barraca, eu estava assim, correndo para uma cidade tipo Paraty, estava de camiseta, bermuda, bronzeado, só sonho mesmo, né? Bronzeado, e eu nada, dourado, assim, sabe? Menino do Rio, cabelo louro, coisa assim. Dourado, E aí eu estava assim, fui correndo em direção à praia. E aí chegando na praia, eu me vi com 10 pessoas. E nós estávamos olhando, era assim uma enseada de um mar tranquilo, e tinha uma pedra enorme, triangular. A pedra estava se movendo, vindo em direção à praia.
E aí, eram uns 10 ao todo, nós demos as mãos e começamos a louvar a Deus. De repente, atrás da gente, atrás de mim, sai um caranguejo enorme, gigante. E o caranguejo todo mundo se dispersa. Eu não vi mais ninguém, eu saí fugindo. O caranguejo foi atrás de mim e o caranguejo andando de frente ainda, né? Onde assim, uma coisa dessa. Aí tinha uma duna, eu comecei a subir a duna, mas aí a areia era muito corrediça. Aí eu mesmo estava no meio da metade, a duna começou a escorrer, né? Desmoronar, e eu fui descendo para baixo e o caranguejo assim, ó, com as garras assim para me ferroar, e aí eu acordei. E eu fiquei impressionado com aquele sonho. Mas o momento da tribulação era o momento que eu estava passando com o falecimento da minha avó. Mas foi um tempo que o Senhor trabalhou no meu coração, fortalecendo a minha fé. Quando foi no mês de dezembro daquele ano, de 84 para 85, eu fui para o Rio de Janeiro, passar férias. Aí chegando lá, o meu primo estava no carro com ele, nós estávamos indo de um encontro chamado Jesus in Rio, porque em janeiro ia ter o Rock in Rio. Nós sofremos um acidente de carro. Ele bateu o carro, ele estava dirigindo, ia fazer um cruzamento, acelerou, ele apagou, não viu nada, foi direto para o poste. Naquele dia eu passei a ter fobia a carro, a ponto de que os carros que viessem assim no sentido contrário, eu ficava com medo e eu me sentia a minha vida sendo ameaçada, eu ficava do outro lado assim, né? E aí quando eu estava lá no Rock in Rio, no dia seguinte... Você foi pro show? Foi pro show. No Jesus in Rio, ainda, apareceu um cara do nada, chegou assim para mim, me apresentaram ele. Show? Que é? Foi. Pastor? Vou te contar. Chegou assim para mim e falou, olha, o que vem a ser a palavra medo para você? Aí eu, não sei, ele foi falando, Deus deu uma palavra de conhecimento naquele dia, e todas as fobias que eu tinha medo de escuro, tinha medo disso, tinha medo daquilo, Deus me deu uma palavra, e naquele dia em diante, todos esses medos espirituais que eu tinha, inclusive o medo do carro que eu comecei a sentir, foi embora, foi a sensação que eu estava tendo do caranguejo. Quando foi na passagem do ano, ia ter um evento do Volantes de Cristo, que era uma missão, que ia fazer evangelização lá na passagem em Copacabana. E aí eu fui para lá. Não quer nada. Poxa, eu estava lá, né? E a escola, os estudos. Não, e aí lá a gente... E lá estava o Luiz evangelizando as pessoas que estavam evangelizando lá no... Sim, no... escola que é bom nada. Estava de férias. Estava de férias. Estava de férias. Evangelizando na praia de Copacabana. Lá o pessoal... E o pessoal... Não, mas lá passageando, a favela estava toda na praia. Todo mundo na praia. A favela desce para a praia, lá passageando. Não tem esse negócio de ficar... E aí, evangelizando nos terreiros e tal, falando de Jesus ali. E passei a noite acordado, né? Quando foi, o sol estava nascendo o sol em Copacabana. Foi para casa dormir. Não, nós paramos. Aí um grupo, me viu perto de um grupo de pessoas, nós demos as mãos, olhando para o sol nascendo e começamos a adorar o Senhor. Aí o Espírito Santo me fez lembrar do sonho, eu fiz assim, olhei, contei, éramos 10. Exatamente Do sonho. 10 pessoas. Aí eu fiquei assim, cara, o caranguejo, né? o caranguejo. Preocupado, né? Mas aí eu me lembrei que o caranguejo já tinha aparecido, né? Mas faltava o único medo que eu tinha ainda. Qual era? Eu era vidrado no rock antes de aceitar a Cristo. E eu fui
participar da evangelização que ia ter lá no Rock in Rio. Que é um pessoal que ia ficar do lado de fora abordando e tal, e eu fui para lá. Quando estávamos lá, no dia em que o grupo que eu mais venerava, o AC/DC, ia apresentar... Nossa, logo esse. Ai. Chegou um camarada assim do nada e falou assim, eu consegui 10 entradas com o pessoal da Malte 90, e chegou assim para mim, e você, para você ir comigo. E um cara do nada, e eu falei, olha, número 10, e entremos os 10 dentro da cidade do rock, e lá dentro a gente estava evangelizando ali dentro das coisas, lá para as pessoas, e quando o AC/DC começou a cantar, parecia que o inferno veio acima de mim, cara, quase que já acusando, você veio daqui, o que você está fazendo, digamos assim, né? E aquilo ali foi um momento de provação muito intenso, porque eu estava literalmente negando tudo que eu havia deixado, confirmando a minha fé, abraçando intensamente a Cristo e definitivamente deixando tudo que eu tinha longe de Cristo, de fato, para trás. Eu entendo que foi uma experiência de batismo com fogo. No dia seguinte, a sensação que eu tinha... Não, quando eu estava no dia seguinte a evangelização, eu acordei em crise, porque eu não estava sentindo a presença de Deus em nada. Nossa. Quantos anos você tinha? 16? 16. E aí, foi no Rock in Rio. Muito novinho. E aí, o Senhor falou assim comigo, lá no meu coração, exato, né? Salmo 103. Isso. Nascido e criado na igreja. Peraí. Aí o Salmo 103 fala assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E aí o Senhor falou assim, Luiz, você precisa ordenar a sua alma a me bendizer, mesmo que você não sinta nada. Amém. Que lindo. E eu não senti. Salmo 103. Você precisa ordenar a sua alma. Você não está sentindo nada, mas aí você olha, mas você está falando de mim, você está orando, você está jejuando, está pregando. Você entrou no Rock in Rio essa semana, você está evangelizando na prainha. Hoje você vai entrar de novo lá no Rock in Rio. Eu entrei 2 dias seguidos. Mas como você conseguiu o segundo ingresso? O cara conseguiu 2 dias. 2 dias, mistério. Aí foram 2 dias. Era o anjo ou a anja? Era anjo. Mas eu só evangelizava as demônias. O anjo só me dava para evangelizar as demoninhas, né? O anjo que veio da Malte 90. Isso, o anjo da Malte 90. Mas enfim. O anjo louro. Foram diversas situações que eu tive de extrema intensidade espiritual e de extrema provação para mim, que foram provações emocionais, espirituais, de todas as formas. E foi como Deus ali talhou o Luiz e, digamos assim, selou ele. Foi a partir daquilo dali que eu tive a decisão de que eu tinha que buscar um ministério, que eu tinha um chamado do Senhor, que eu tive esse entendimento. Que bom, isso aí. Tá? Tão novo, né? Então, essa experiência eu queria compartilhar com vocês. E eu acredito que vocês também tenham experiências de provação de fé. Mas